Olá, meu nome é Bruno Fischer. Vou estar apresentando para vocês um trabalho de implementação de um algoritmo de eleição da disciplina de sistemas distribuídos. Eu fiz esse trabalho com o Luiz Eduardo para a gente. Foi dado o algoritmo de eleição do anel lógico. Aplicar cada especificação uma por uma, olhando no código. No nosso trabalho a gente utilizou uma classe processo, onde fizemos o atributo id, o atributo booleano coordenador e um atributo booleano ativo. E utilizamos as classes timer e timer task para temporizar as nossas tarefas. A primeira especificação que o nosso trabalho tinha era que a cada 30 segundos um novo processo deveria ser criado. Então a gente utilizou o método schedule da classe do Java Timer para criar uma nova tarefa de que a cada 30 segundos todo esse método ele ia ser executado, que é todo um método para criar um processo. Então, a gente criando uma nova tarefa aqui, a gente vem para esse método aqui, na uma subclasse do processo timer, que é o remind task. A gente criava então um processo utilizando uma lista estática do nosso main. A gente verificava se ela era vazia. O primeiro processo aqui é todo um tratamento para o primeiro processo para dizer que ele é o coordenador, que o primeiro processo vai ser o coordenador. Aí aqui a gente indica que o processo foi adicionado. Aí caso a lista não esteja vazia, a gente só ia percorrer essa lista, ver se verificar se o ID era igual, que uma outra especificação nossa é que dois processos não podem ter o mesmo ID. E então, caso fossem iguais, a gente chamava de novo o método run até o ID ser diferente. Aí, sendo diferente, a gente adiciona na lista. E aqui a gente só imprime no console que o que acabou de acontecer, né, com todo esse processo que foi feito aqui em cima. A nossa segunda especificação era que a cada 25 segundos um processo ele ia fazer uma requisição ao coordenador. Aí criamos a classe requisição timer, que é bem parecida com a do processo timer, com os mesmos métodos, só que aí a gente tem o tratamento para uma requisição. Criamos uma lista para a eleição, a lista de ativos, que nela vai ser adicionada todos os processos que estão ativos e vão participar da eleição. Verificamos se a lista P está vazia ou se o coordenador está ativo. Caso isso aconteça, não tem como ter uma eleição. Caso isso não seja verdade, nenhuma dessas duas possibilidades, então a gente vai ter um processo de eleição. A gente pega um processo qualquer da lista e esse processo vai iniciar uma requisição. A gente faz uma verificação para ver se esse processo que está na lista, né, foi pego de forma randômica, ele é diferente do coordenador e se ele está ativo. Caso não esteja ativo, não dá para. É um processo morto, né? Significa que é um processo morto e não tem como ele fazer uma requisição. Aí aqui a gente verifica se o coordenador está inativo e estando inativo a gente começa o processo de eleição. Então, o processo que requisita eleição, ele sempre vai criar uma mensagem com o ID dele e vai lançar para o próximo processo na lista. Caso esse processo seja ativo, ele vai colocar o seu ID também na mensagem e passar ao seu sucessor. E assim vai, como se fosse um jogo de passa-anel. Assim, para a gente ilustrar essa questão no nosso trabalho, a gente tendo um processo que a gente randomizou na lista para ser o nosso requisitor, a gente tinha que fazer um tratamento para percorrer essa lista do meio, digamos, onde estaria o nosso processo escolhido, vamos dizer, até o fim, e do início até o processo que a gente randomizou. Então, toda nessa parte aqui a gente verifica utilizando o y como índice, né?
e a gente vai percorrendo a lista da metade ao fim e do início até a metade. E nisso a gente já vai verificando se o processo está ativo e adiciona na lista de ativos, que é a nossa lista que vai ter os nossos processos que vão participar da eleição. Aqui mais embaixo a gente vai listar os processos que vão participar da eleição, e já aqui a gente pega o processo com maior ID. E o processo com maior ID vai ser o nosso coordenador. Nossa terceira especificação era que a cada 100 segundos a gente tinha que deixar o coordenador inativo. Então a gente cria uma classe coordenador timer, praticamente igual às outras. A gente só setou o método run aqui para quando ele for chamado a cada 100 segundos, o nosso atributo do coordenador ficaria falso, dizendo que o coordenador estaria inativo. Nossa quarta especificação era que a cada 80 segundos um processo da lista ia ficar inativo. Então, na nossa classe inativo timer, a gente randomizava novamente um processo da lista e verificava se ele era o coordenador e se ele estava ativo. Assim, a gente setava a atividade dele em falso e a gente mostra no console que o processo foi desativado. Nossas duas últimas especificações aqui: dois processos não podem ter o mesmo ID e dois processos de eleição não podem acontecer simultaneamente. Bom, os processos não terem o mesmo ID é tratado nesse if aqui. Se um ID é igual a outro da lista, a gente manda instanciar outro objeto de processo, chamando run. E a requisição, uma eleição, ela não acontece duas vezes ao mesmo tempo, porque a gente tem o timer aqui e a cada 25 segundos vai ser feita uma só eleição. Então não tem como ocorrer duas eleições ao mesmo tempo. Agora, para mostrar o programa em execução, eu vou executar ele e depois de uma requisição eu vou pausar o programa e explicar um pouco rapidinho um pouco o que aconteceu. Bom, vamos lá. Executo o programa e aqui eu abaixei os timers para o vídeo não ficar longo, né? Senão ia ocupar muito tempo do vídeo. Mas agora ele cria processo a cada 4 segundos. Aí ficou mais rápido a criação. Bom, já viu um processo desativado aqui, o processo ficou inativo. Agora já houve uma requisição, uma eleição. E bom, houve uma eleição. Bom, pausado o programa. Aí pausado a execução do programa. Então aqui ele cria o primeiro processo 504. Cria um processo 40. E já disse que 504, como foi o primeiro processo criado, já é o coordenador. Então aqui ele vai mostrando pra gente que os processos estão ativos. Aqui ele já cria outro processo. Aqui ele informa que o coordenador atual ainda é o 504. Criado o processo 91. E aqui a gente já vê que um processo ficou inativo. Então ele nos informou que a atividade dele é falsa. Descendo mais, a gente vê outro processo criado. O coordenador continua sendo 504, que foi o primeiro processo que foi criado. E aqui a gente já vê uma eleição que foi requisitada pelo processo 91. 91 é um processo ainda ativo, não é o coordenador, porque o coordenador era o 504. E aqui foi listada os processos que estavam ativos e vão participar da eleição. Aí o processo foi criado depois disso ainda. E o coordenador foi o de maior ID,
desse aqui que é o 966. Aí segue o programa e vai se repetindo essas tarefas. Bom, essa era a implementação. Obrigado por assistir e até mais.